Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria, então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judeia, a uma cidade chamada Belém, aonde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então, Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos e ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: "Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova que vocês encontrarão: uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura." No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: "Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem." Amém. Podem se sentar. Nesta noite de Natal, de véspera de Natal, nós somos desafiados pelo Evangelho para poder conseguir compreender a mensagem gratuita que ele nos traz. E hoje o título é o Natal da Paz de Cristo. O Natal da Paz de Cristo. E a gente inicia citando o Evangelho de João, que diz: "Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá." Nós somos nesse tempo ainda mais desafiados a conseguir falar de paz por meio do Evangelho, já que nós estamos imersos em grandes dificuldades para ter paz. Se não fosse uma promessa, diríamos que Jesus nasceu em Belém, pois coincidiu de estarem lá José e Maria para o recenseamento. Uma coincidência. A gente poderia dizer que era apenas uma coincidência, mas sabemos que é uma promessa. Cidade lotada de pessoas de várias regiões que queriam garantir mínimos direitos permitidos pelo Império. Não eram direitos quaisquer, eram direitos que o Império permitia. Não eram os direitos que o povo queria, nem que o povo necessitava. Era apenas alguns direitos que o Império Romano permitia que aquele povo tivesse. Nada planejado. Vieram as contrações e não havia hospedagem disponível. Uma cidade lotada de gente querendo garantir os mínimos direitos. Então José e Maria vão ter seu filho na condição que fosse possível. Havia paz, a paz romana. A gente já ouviu muito falar sobre a paz romana. O que é a paz romana? A paz do comércio e do controle populacional,
não exclusivamente do número. Roma não tinha interesse em saber se tinham 1.000 pessoas numa cidade ou 2.000. Era um controle populacional, mas da vida das pessoas. Roma tinha interesse em controlar a vida das pessoas. O que fazem, onde moram, quanto ganham, se estão filiados a partidos políticos, qual a religião, quantidade de pessoas por família, se haviam doenças, propriedades, bens. Quando o IBGE faz o censo no Brasil, a gente também responde diversas perguntas que são do interesse do governo, que são também do nosso interesse para que a gente possa melhorar a qualidade de vida no país. E Roma tinha seus interesses em saber tudo sobre a vida das pessoas. Então o censo é a melhor forma de espionar, de saber quem é quem, como pensam, para poder controlar a vida das pessoas. Então era a paz da guerra. A paz romana é a paz da guerra. A paz urbana era essa, controlada pelo poder militar. Então a cidade de Belém, como outras, eram cidades controladas pelo poder militar romano. Mas o evangelho que nós lemos revela que havia paz no campo noturno. Não estavam lá os pastores com seus rebanhos de noite, tranquilos? Então havia paz nos campos à noite, entre os rebanhos e pastores. Como pode haver paz se havia guerra, perseguição e, em muitos casos, genocídio de crianças? Como vai narrar também mais à frente o Evangelho ou os Evangelhos a respeito da matança de crianças. Ao contrário do horror promovido pelo império e pelo fanatismo religioso, cujos governantes não cuidavam do povo, mas o humilhava, matava se preciso fosse, lá no campo havia cuidado e liberdade. Vocês conseguem enxergar isso? Que aqueles pastores e aqueles rebanhos estavam na experiência do cuidado, na experiência da liberdade. As ovelhas e os pastores, sob uma noite, cuidando, caminhando com liberdade. É interessante notar uma palavra especial que aparece 2 vezes no versículo 9. Eu não sei se vocês prestaram atenção no versículo 9. Peço que alguém leia o versículo 9 para a gente poder retomar e encontrar essa palavra especial que aparece 2 vezes. Então o anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Muito bem. Nós temos então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor. Então aparece a palavra Senhor 2 vezes. Essa palavra é muito importante para nós, porque ela nos dá uma chave aqui. A palavra Senhor, ela tem a ver com a ressurreição. Jesus só é chamado de Senhor depois da sua ressurreição. Então isso é importante porque a gente está falando no Natal de Jesus e estamos também falando da presença do Senhor ressurreto no Natal de Jesus. Depois de ressuscitar, Jesus passa a ser referido como Senhor. E é na condição de ressurreto que Jesus dá a sua paz, não é isso? Ele dá a sua paz. Eu deixo com vocês a minha paz. Além dos pastores e rebanhos, a quem o anjo trazia uma boa notícia, além dos pastores e dos rebanhos, a quem o anjo trazia uma boa notícia. O texto diz que também o povo receberia essa notícia como motivo de grande alegria. Então é interessante que a gente vai lá para o campo noturno, encontra a paz, lá é dada uma mensagem
que vai mudar o mundo, e essa mensagem também alcança o povo. Em seguida vem o cumprimento da promessa. Também uma ótima explicação para não parecer coincidência Jesus nascer em Belém. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês. Uma confirmação, já nasceu. O Messias, o Senhor. Esta é a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Não haveria equívoco. Então os pastores que fossem procurar essa criança, essa boa notícia de paz e liberdade, eles iam encontrar sem erro. Seria visível, porque não teria uma outra criança nascendo naquelas condições. Não teria uma outra criança nascendo naquelas condições. Em meio a uma cidade lotada de gente, sob o controle truculento do exército romano, o sinal seria de uma paz traduzida pela prioridade da vida. É muito interessante notar que o nascimento de Jesus, ele é um nascimento que dribla a morte. O nascimento de Jesus, ele consegue contornar todas as ameaças. A criança nasceu fora do alcance dos registros das pensões e hospedarias, dos postos de controle romano e também do controle religioso. Se José e Maria se hospedassem num hotelzinho que seja, estaria registrado ali que entrou ali uma mulher grávida, entrou ali José. E a partir daí, para persegui-lo, seria muito mais fácil. Então Jesus, o nascimento dele, desvia do olhar, desvia do controle do Império Romano. Por isso que é um nascimento de paz. Nasceu no ambiente mais familiar, aos campos, cujos rebanhos são cuidados por pastores que preservam a vida como um dom de Deus. E aqui a gente começa a ver como é oposto ao que a cidade controlada pelo Império e o nascimento de Jesus, como que são opostos. O ambiente de nascimento de Jesus lembra muito mais os rebanhos e os pastores, o cuidado, do que um governo que quer controlar a vida das pessoas. Oposto ao exército romano, também aparece algo muito interessante. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Existia o exército romano opressor e existia um exército que, como se fosse um exército celestial. Então é muito interessante porque a multidão que vem cantando em honra àquele que nasceu para salvar o mundo não é uma multidão de exército. Lembra exército, mas não é exército. Então é uma forma de também distanciar as pessoas da violência dos exércitos, porque os exércitos só surgiram para a violência. Nós temos então no nascimento de Jesus a multidão de anjos. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu, paz na terra, as pessoas a quem Ele quer bem. Então a gente começa a ver que o Evangelho está nos desafiando a sair de um lugar que cada pessoa escolhe estar, que às vezes é se inclinar a uma opção, a uma forma de enxergar a paz, a querer apoiar uma guerra ou não apoiar uma guerra, a querer negar certas coisas que no fim a gente precisa afirmar. Na nossa conclusão, o Natal da paz de Cristo é exatamente essa ação de paz verdadeira, inequívoca. Uma ação de paz verdadeira e inequívoca. Uma paz que você vai chegar e é como os anjos avisaram: vocês não vão ter erro quando encontrarem essa criança. Será algo certeiro.
O nascimento do Salvador do mundo dribla e contorna o medo e a violência, afirmando a paz. O nascimento de Jesus contornou todos os medos, todas as violências, seja do exército, dos postos de controle, seja da religião, porque a religião também oprime muito. As religiões oprimem muito. Então o nascimento de Jesus, ele contorna tudo isso. De maneira que apenas aqueles que receberam a mensagem que os anjos trouxeram vão encontrar Jesus. E o nascimento de Jesus mobiliza multidões que parecem exércitos e suas legiões apenas por ser numeroso. Multidões pela paz, não para o confronto. E na caminhada de Jesus e seu ministério, vocês vão ver que Jesus vai sempre movimentar multidões para a paz, nunca para confronto. Multidões que enfrentam o império sem precisar usar violência. Então essa inteligência que a paz de Jesus nos traz. Assim fica o desafio para nós. Que paz você quer viver? Que paz você quer viver? A que Jesus deixa conosco? A paz que Jesus deixa conosco? Ou aquela oferecida pelas nossas diplomacias e capacidades militares, políticas, econômicas, religiosas? Qual é a paz que você quer ter e viver? A paz que Jesus deixa conosco ou aquela oferecida pelas diplomacias e capacidades militares, pelas formas políticas enviesadas que nós temos, pelos modelos econômicos que nós assumimos e até pela religião, a paz da religião. Então deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Amém e Feliz Natal.